Abacuque capítulo 1, e o versículo do 1 ao 4. Vamos ler do 2 ao 4, que no 1 vai falar sobre a sentença da revelação do profeta Abacuque. Abacuque diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. As contendas, o litígio e o suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém, meus queridos? Inclina a tua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, Deus querido e Pai santo, no nome do teu Filho amado Cristo Jesus, Senhor, aqui está, Senhor, a tua santa, poderosa, gloriosa e grande palavra, Senhor. A palavra a qual nós confiamos, a palavra a qual nós estamos seguindo, a palavra a qual o Senhor tem nos entregado a cada dia. O sustento para as nossas vidas, Senhor, é a tua palavra. Por isso, ó Deus querido, nós te agradecemos. Nós glorificamos o teu nome esta manhã por essa palavra. Meu Deus querido, me usa esta manhã, Senhor. Me usa, ó Deus querido, como um canal de bênção. Me usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, aquilo que o Senhor fez eu meditar, Senhor, por muitas horas, meu Pai, que o Senhor, ó Deus querido, venha trazer a tua igreja. Encontra aqui, Senhor, corações voltados, meu Pai, para a tua palavra, não só ouvintes, meu Deus, da tua palavra, mas encontra aqui em nosso meio, Senhor, praticantes, ó Deus, da tua santa e poderosa palavra. Me usa agora, Senhor, que teu Santo Espírito tenha liberdade, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade esta manhã, e me usa, meu Pai, conforme a tua vontade e a tua necessidade. É que eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E só quem crê diz amém. Glória a Deus, meus amados. Nós vimos aqui que Abacuque, ele estava num dilema. Abacuque, ele estava inconformado de ver a situação do povo de Judá, de ver a situação de Israel. Um povo que, certo momento, estava corrompido. Um povo que estava se desviando dos caminhos do Senhor. E ele faz essa indagação a Deus. Ele faz essas perguntas ao Senhor: até quando as coisas vão continuar da mesma forma? Até quando o Senhor, meu Deus, não vai entrar nessa história? Até quando o Senhor vai compartilhar, ou o Senhor vai deixar essa corrupção? O Senhor vai deixar essas coisas ruins acontecerem com o povo? Até quando, Senhor, a injustiça será contra o povo de Deus? Até quando? Até quando? E ele ficou questionando Deus. Como nós vimos aqui nos textos: até quando, o Senhor, clamarei a tu, e o Senhor não me escutarás? Até quando? O Senhor não está vendo, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor vai ficar de braços cruzados? Qual é a posição que o Senhor vai tomar? Muitos questionamentos Abacuque trouxe a Deus, falando com Deus. Contudo, a resposta de Deus para Abacuque não é a resposta que ele queria ouvir. A resposta de Deus para Abacuque, na leitura do capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 11, nós não vamos ler porque a leitura é extensa, mas eu quero te dizer que Deus responde a Abacuque. Contudo, a resposta de Deus para Abacuque é a intervenção do povo babilônio para julgar os povos de Israel, o povo de Judá. Então, Abacuque, você quer uma resposta? Eu te darei uma resposta.
Eu vou mandar o povo da Babilônia intervir no povo de Israel para julgar, para trazer juízo ao povo de Israel, ao povo de Judá. Quando Abacuque achou que ele ia receber um consolo, quando Abacuque achou que ia receber uma resposta, essa resposta vai ser maravilhosa. Deus, ele traz um remédio amargo. Deus, ele traz um remédio amargo. Deus, ele manda o juízo. Deus manda a intervenção de um povo contrário, de um povo que já não obedeciam a Deus, de um povo ímpio, a julgar, a tratar Israel por aquilo que o povo de Judá estava fazendo. Aí, irmãos, aí ele fica mais ainda desconcertado. Aí ele fica ainda mais e mais questionando a Deus. Aí ele fica mais indignado, ele fica mais confuso, ele começa a questionar a Deus: como assim? O Senhor vai usar um povo ímpio para tratar com o teu povo? Como assim o Senhor vai punir o povo de Israel? Nós queremos soluções, nós queremos respostas, nós queremos um alívio, nós queremos uma coisa boa, Senhor, da tua parte. E Abacuque perde a noção. Abacuque perde a noção de com quem ele está falando, de quem ele está questionando. Ele perde a noção. E no decorrer ali, falando com Deus, como se Deus tivesse, irmãos, que dar explicação a Abacuque. Como se Deus tivesse que falar: não, tem que ser assim, assim. Eu vou fazer conforme você quer, Abacuque. Deus, ele não deve explicação, irmãos, a ninguém. Nem a mim, nem a você. Deus não deve explicação a ninguém. Amém? A ninguém. Nós, eu e você, nós sim, devemos explicação ao nosso Senhor. Abacuque não amava mais o povo, entenda isso. Abacuque estava tão se dispondo tanto em interceder por aquele povo, que Deus: espera aí, Abacuque, você está dizendo que você ama mais o povo que eu elegi, que eu escolhi, do que eu mesmo? Abacuque estava se impondo a Deus e falando ao povo. E Deus chama a atenção de Abacuque e fala: mas eu amo mais esse povo, Abacuque, do que você. Você acha que você ama o seu filho e a sua filha? Você acha que você ama o seu irmão de igreja? Você acha que você ama o seu colega de trabalho? Mais do que Deus, não, irmãos. Mais do que Deus, não. Quantas vezes você e eu já fizemos isso? Quantas vezes eu e você já questionamos a Deus? Já entramos numa batalha ferrenha com o Senhor. Colocamos Deus na parede, irmãos. Quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes eu fiz isso? E saltou aos meus olhos quando Deus falou isso a Abacuque: você acha que eu não vou amar a sua esposa, o seu filho, a minha igreja, o meu povo, mais do que você que está intercedendo, que está me questionando, que está me perguntando, que está me falando? Você acha que eu não amo eles mais do que você? Ainda bem, irmãos, ainda bem, que nosso Deus, ele é misericordioso. Ainda bem que o nosso Deus, ele é paciencioso, ele é longânime, a palavra dele fala. A longanimidade dele é tão grande. Quantas vezes nós questionamos a Deus e colocamos Deus na parede, querendo resposta, querendo isso, querendo aquilo de Deus, e Deus só nos escuta. Muitas das vezes nós constatamos a Deus, questionamos a Deus, falando: Senhor, por que a cura não veio? Senhor, por que o Senhor não me deu aquilo tanto que eu te pedi? Senhor, por que o milagre não chegou à minha casa? Por que eu perdi o emprego? Senhor, cadê as promessas de abundância que o Senhor tem para a minha vida? Por que, Senhor, o meu casamento está passando por essa crise, irmãos? Nós temos muitas perguntas.
Nós temos muitos questionamentos. E sempre fazemos eles a Deus. Muitas perguntas. E diante dessas perguntas que Abacuque estava fazendo diante de Deus, Deus vai lhe dar uma outra resposta. A primeira resposta que Deus fez foi: vou fazer os ímpios julgar a nação do meu povo, a nação de Judá. Vou fazer os ímpios, então, entrar nessa causa. Vou fazer a Babilônia entrar em Israel e resolver essa causa. Porque o povo de Deus já estava desencaminhado, adorando outros ídolos. Já estavam fazendo coisas erradas, muita violência, muitas transgressões. E Deus trouxe o juízo para aquele povo. Nós temos muitas perguntas, como Abacuque tinha. E diante das perguntas de Abacuque, Deus dá uma resposta. Não, uma resposta não. Deus vai dar uma proposta. Vamos propor assim, Abacuque. Vamos fazer assim, Abacuque. O justo viverá pela fé. Diante das perguntas que nós fazemos a Deus, você tem vivido pela fé? Se você tem vivido pela fé, por que tantos questionamentos? Se você é justo e tem vivido pela fé, por que, irmãos, tantos questionamentos? Será que eu e você, nós estamos colocando em prática esse texto, ao qual o Senhor falou para ele? Abacuque, você me questiona demais. Abacuque, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma proposta para você, você só vive pela fé. É isso que Deus fala para nós esta manhã. É isso que Deus quer colocar nos nossos corações esta manhã. Diante das circunstâncias, diante das diversidades, dos problemas, precisamos crer. Nós precisamos viver pela fé. O justo, irmão, nós vamos viver pela fé. Nós não vamos viver pelas vistas. Eu preciso chamar a sua atenção essa manhã, para que nós possamos entender esse texto e colocar ele em nossos corações. Eu acho interessante que Deus deixou Abacuque falar. Deus deixou Abacuque desabafar. Deus deixou Abacuque se espernear. Deus deixou Abacuque, como se diz, tirar a paciência de Deus. Deus deixou ele falar, ele tirar aquilo lá do coração dele, questionar a Deus, né? Deus deixou ele falar. Mas o Senhor depois lhe deu uma simples resposta: o justo viverá pela fé. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Não pelas circunstâncias, não pelo sim ou pelo não, mas pela confiança de Deus. Isso é fé. É confiar em Deus. Isso é fé. Confiança de que eu sei o que eu estou fazendo. Deus fala. A fé é a confiança do que eu sei o que estou fazendo. Eu sei. Deus sabia o que ele estava fazendo para aquele povo naquele momento. Mesmo quando aparentemente tudo estava contrário. Porque Deus sabe, irmãos, o que eu e você não sabemos. Aleluia. Deus sabe lá na frente. Deus conhece os nossos caminhos. Ele sabe o futuro. Ele sabe onde a gente não consegue enxergar. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe como o nosso coração, ele é enganoso. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. Por que questioná-lo tanto? Por que simplesmente não viver pela fé? Ele sabia do que o povo precisava naquele momento.
Talvez naquele momento era um remédio amargo. Talvez naquele momento era uma situação a qual Abacuque e o povo não queria. Mas Deus sabia que aquilo que ele estava fazendo seria lá na frente uma bênção para o povo. Ele sabia que o povo precisava naquele momento daquela correção. Deus nunca, irmãos, Deus nunca, presta atenção, Deus nunca manda o seu juízo ao povo sem antes mandar o profeta. Aleluia. Deus nunca manda o juízo ao povo sem antes mandar o aviso. Deus nunca fez isso, irmãos. Lê na palavra de Deus. Quando lá Noé construiu a arca lá, ele cansou de avisar o povo. Ficou 100 anos construindo a arca e o povo sendo avisado que havia um dilúvio. O povo não escutou. Deus deu o aviso. Deus dá o aviso para todos nós. Deus nunca manda o seu juízo antes de mandar o profeta. Ele só vem com o juízo depois de uma longa resposta. Depois de um longo recado. Depois de falar, arrependei-vos. Prepara o caminho. Volte para o Senhor. Jesus te ama. E é isso que nós temos feito. O juízo vem. E a palavra de Deus, ela é profética para nós este ano. Este ano nós estamos com a palavra profética que os céus estão abertos ao nosso favor. Glória a Deus. Os céus estão abertos ao nosso favor. Então mergulhe, irmãos. Mergulhe na presença de Deus. Mergulhe em buscá-lo mais e mais ainda. Quanto mais nós mergulharmos em Deus, mais livramentos e proteção nós teremos. Quando saltou essa palavra ao meu coração de mergulho, eu lembrei do tsunami que houve há 8 anos atrás, na Indonésia. E eu vi uma reportagem que tinha uns mergulhadores, na hora daquele tsunami, no fundo do mar, mergulhando. Presta atenção, mergulhe em Deus. E esses mergulhadores, no fundo do mar mergulhando, não sabia nada do que estava acontecendo na superfície. E eles mergulhando, a única coisa que eles notaram de diferente foi um balanço mais brusco do mar. Não uma coisa que os arrolasse, não uma coisa que os levasse. E a ausência, isso eles contando, e a ausência de peixes, certa ausência de peixes. O que foi o livramento deles? Estarem mergulhados. Qual que vai ser o nosso livramento? Estarmos mergulhados em Deus. Quis trazer essa ilustração para que você entenda. Estarmos mergulhados no Senhor. Eles não foram atingidos. E por que será que Deus nos chama hoje para nós estarmos mergulhados nele? Quem não estiver mergulhado em Deus vai perecer. Não vai aguentar, não vai suportar. O juízo, irmãos, ele vai vir. O que nós estamos passando nesse último ano, nesses anos, é só o começo das dores de aflição. O juízo, ele vai vir, porque o mundo, ele está asqueroso, o mundo está nojento, o mundo está incorruptível. Nós sabemos o que está acontecendo nesse mundo. E quanto mais situação do mundo fica, mais o juízo de Deus se aproxima. Mas Deus vê tudo e Ele sabe tudo. E nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ele é longânimo. Ele tem anunciado. Ele tem usado profetas. Ele tem usado a igreja. Ele tem usado a palavra. Ele tem dito à igreja: arrependei-vos, vem para o caminho da verdade. Mas muitos não querem ouvir. Muitos só querem ouvir aquilo que está no seu coração. Muitos só querem ouvir aquilo que faz cosquinha aos seus ouvidos. Mas eu quero te dizer que o juízo vem. Eu preciso te dizer isso. A
pastora Vânia precisa dizer, o pastor Gesiel precisa dizer isso. E eu preciso incentivar você. Eu preciso fazer você mergulhar na presença de Deus, porque quando esse juízo vir, igual veio lá, o povo de Israel, que nós não venhamos a perecer. Mas Deus também fala não, né? Muitas das vezes Deus fala não. Muitas das vezes nós não entendemos o que Deus tem para nossas vidas. Muitas das vezes Deus, Ele põe limites. Assim como um pai amoroso, Ele põe limite aos seus filhos. Assim como um pai amoroso que corrige o seu filho. Deus, irmãos, Ele não é Papai Noel. E Deus também não é o Aladim da lâmpada mágica. Né? Você vai pedir tudo e vai acontecer conforme a sua vontade. Não é isso. Uma série de coisas a gente não vai entender aqui nessa terra. Muitos questionamentos que nós fazemos a Deus, os quais nós não deveríamos nem fazer, porque o Senhor fala, viva pela fé, o justo viverá pela fé. E tudo o que acontece está sobre o meu controle e sobre os meus cuidados. Então, na necessidade de termos tantos questionamentos. Uma série de coisas a gente não vai entender e outras a gente não vai nem saber por quê. Talvez a eternidade um dia nos revele. Talvez a eternidade um dia nos fale a respeito disso. A gente só tem que confiar. Porque Ele já provou o seu amor para conosco, por entregar o seu Filho amado para morrer por todos nós. Ele já provou. E agora Ele fala, viva pela fé. Ele já provou. Ele já entregou teu filho. E agora Ele fala, o justo vive pela fé. É isso. Simples assim. O juízo virá, mas através do juízo de Deus. O juízo veio, àquele povo, mas através do juízo de Deus, aquele povo, houve salvação, houve um recomeço para aquele povo. Às vezes a vara tem que vir, a correção tem que vir, pois a própria palavra do Senhor nos fala que a tua vara e o teu cajado é o nosso consolo. As maiores lições das nossas vidas, as maiores lições que nós aprendemos em nossas vidas, nós aprendemos na tempestade, nós aprendemos na luta, nós aprendemos no deserto, nós aprendemos a maior lição da nossa vida, quando nós estamos no fundo do poço. Aí é que nós conhecemos realmente quem é Deus. Aí é que nós conhecemos realmente o que Deus faz por nós. Aí, irmãos, Ele se levanta e diz, para vento, acalma a tempestade. E tudo cessa nas nossas vidas. E a calmaria vem sobre as nossas vidas. Igual aquele mar furioso que os discípulos estavam enfrentando. Quem é esse que dá ordem ao mar? Esse é o que vai dar ordem ao teu respeito. Esse é o que vai falar ao teu respeito. Essa calmaria, essa tranquilidade, o mar virou um rio, virou uma represa. Eu entendo assim. Que houve uma calmaria tão grande naquela circunstância. Essa calmaria, essa água tranquila precisa estar dentro de mim. A calmaria que só vem de Deus, a paz que excede de todo o entendimento que só vem de Deus, tem que estar, irmãos, na minha vida, para mim enfrentar os obstáculos que eu estou enfrentando. Não é pela circunstância, pelo que está ao nosso redor, pelo vento que está soprando, não é, irmãos. Mas sim é aquilo que está dentro. Dentro. Põe dentro de você essa palavra. Não é a circunstância aí fora, irmãos. Não é o sim ou não de Deus, mas é sim aquilo que está dentro de mim. A calmaria, a paz que excede todo entendimento.
Às vezes nós temos que calar, às vezes não, nós temos que calar os ruídos que estão ao nosso derredor, os ruídos que estão aí fora, para que possamos escutar o que está dentro. Nós cantamos um louvor aqui essa manhã. Sou sua morada. E o que está dentro? É Jesus? É o Espírito Santo de Deus? Se Ele estiver dentro de você, irmãos, você terá a calmaria que você necessita. Para que nós possamos escutar o que está dentro, o que está controlando as nossas vidas. É o que está dentro que vai controlar as nossas vidas. Não é o que está aqui fora. Não é o ruído, não é a tempestade, não é o sim ou não, não é o que vai dar certo ou deixar de dar certo, mas é o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim, que irá controlar a minha vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sabe por que Abacuque ouviu a proposta de Deus? Quando Deus falou para ele, o justo viverá pela fé. Sabe por que ele ouviu? Porque ele ficou lá. Porque ele ficou lá. Os olhos dele ainda mesmo indignado. Presta atenção, irmãos. Os olhos dele mesmo indignado. Os olhos dele mesmo não querendo que aquilo acontecesse. Estava fitados no Senhor. A circunstância que ele estava vivendo naquele momento em que os ímpios iam se sobrepor ao povo de Israel. Mesmo assim, ele estava ainda lá com Deus. Ele estava lá, ele ficou lá, e os olhos dele se continuaram em Deus, no Senhor, e ele ouviu o que Deus falou a ele: o justo viverá pela fé. Que essa palavra entre no teu coração essa noite, assim como ela entrou no coração de Abacuque. Sabe por que essa palavra entrou no coração de Abacuque? Aqui está a prova, irmãos, de todo aquele questionamento que ele teve, de todo aquele problema que ele passou. Aqui no próprio livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, está a prova que ele colocou essa palavra no coração dele. E voltando para Deus, ele disse: entendi como que o justo viverá pela fé. E ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Aleluia. Ele entendeu a palavra ou não entendeu, irmãos? Depois daqueles questionamentos, depois daquela luta, depois daquela briga, depois de desabafar, dele expor tudo que estava no coração dele, lá no final: olha, Senhor, é isso mesmo, Pai. Eu tenho que viver pela fé. O justo viverá pela fé. Não interessa o que você está passando, não interessa a sua necessidade. O justo viverá pela fé. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. A resposta de Abacuque para Deus foi esta: ô Deus, podia ter falado, me perdoa, Senhor. Me perdoa por eu ser tão pequeno. Me perdoa pela minha falta de fé. Senhor, me perdoa, meu Deus, pelos questionamentos. Mas eu entendi que o justo, ele viverá pela fé. A fé é a confiança, irmãos. A fé é a confiança daquilo que nós não temos ainda, mas que nós aguardamos que nós vamos ter. A fé é a confiança que nós temos no nosso Deus. E Ele fala para mim esta manhã e para você esta manhã,
que nós, como justo, nós como homens e mulheres de Deus, nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos andar pela fé. A fé que está no nosso interior, que está aqui dentro, irmãos. Não é por merecimento. Eu vou dar fé para esse eu não vou dar. Eu vou dar. Deus não faz isso. A fé é coisa que está no nosso coração, basta a gente exercer ela. E que essa palavra, irmãos, que ela não venha ser só ouvida, mas que ela venha ser praticada. Aquele povo passou por uma situação terrível, em que os ímpios estavam dominando o povo de Deus. Mas lá na frente, irmãos, nós vimos o resultado. Lá na frente nós vimos a salvação do povo. Lá na frente nós vimos o arrependimento do povo. Lá na frente nós vimos que o povo herdou a terra prometida. Não importa o que está acontecendo na tua vida. Não importa o dilema, a situação que você está passando. Use aquilo que está dentro de você. Glória a Deus. Use aquilo que está no seu coração, que é a sua fé inabalável. A presença do Espírito Santo de Deus, que já está na sua vida, que já é na sua vida. O justo sim, esse sim, ele viverá pela fé. Deus eterno e Pai Santo, Deus querido e maravilhoso Pai, Tu és um Deus grandioso. Tu és um Deus que todo dia nos fortalece. Tu és um Deus que sempre tem a palavra certa na hora certa, meu Pai. Tu és aquele ao qual nós podemos confiar. Tu és aquele que tem uma resposta tão pequena para as coisas tão grandes, Deus. Essa resposta, essa proposta que o Senhor fez a Abacuque, e o Senhor faz a nós hoje, meu Pai. Que o justo, ele viveria pela fé. E nesses dias de turbulência, nesses dias de preocupações, nesses dias de luta, de ansiedade, de problemas, Senhor, nós precisamos dessa palavra no nosso coração. Nós precisamos dessa palavra na nossa vida, meu Pai, para que nós possamos continuar caminhando, para que nós possamos, Senhor, com a nossa fé inabalável, seguir a Ti, meu Deus querido. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse fortalecimento. Obrigado, meu Deus querido, que o Senhor veio tratar conosco esta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo renovo a cada dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus, por essa igreja. Obrigado por esta porta aberta. Obrigado pela vida da pastora Vânia, do pastor Gesiel. Obrigado, Senhor, por cada um desses meus irmãos que está aqui em unidade, buscando a Tua presença, buscando o fortalecimento, buscando aquilo que vem dos céus, pois os céus estão abertos para o Teu povo, Pai. Os céus estão abertos para conosco, Senhor. E o Senhor nunca nos deixou. O Senhor nunca nos desamparou. O Senhor nunca nos deixou para trás. O Senhor é aquele que vai à frente. O Senhor é aquele que vai abrindo as portas. O Senhor é aquele que vai quebrando os grilhões. O Senhor é aquele que vai entregando a bênção. O Senhor é aquele que vai entregando o milagre. O Senhor é aquele que nós temos visto as Tuas mãos e as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, meu Pai. Nós sairemos daqui carregando a Tua presença com uma fé inabalável, uma fé que só vem do Senhor, pois o justo viverá pela fé, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque até aqui, aleluia, candala, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado que até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai.
Basta nós crermos, acreditarmos e confiarmos, meu Deus, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu sei os planos bons que eu tenho para contigo, meus filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por cada um desses meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe e dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus.